Gravação iniciada. Senhores, bom dia. Dando continuidade à nossa reunião de julgamento de setembro de 2020, hoje, dia 3 de setembro, vamos partir para a conclusão da reunião da manhã deste dia 3, a qual a gente iniciou ontem, ainda na tarde do dia 2, por conta do permissivo contido na nova redação do artigo 11 da portaria CARF 17296, redação essa, dada pela portaria 18077 de 2020. No vídeo anterior, a gente chegou ao julgamento do processo 212 e vamos seguir a partir do processo 213, ressaltando que o colegiado correspondente a esta primeira turma ordinária da segunda Câmara, da segunda sessão de julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, está composto pelos seus membros titulares, todos presentes: conselheiro Daniel, conselheiro Rodrigo, conselheiro Francisco Guarita, conselheiro Douglas, conselheira Débora, conselheiro Sávio, conselheiro Marcelo e eu, Carlos Alberto. Vamos iniciar por um processo de relatoria do conselheiro Francisco Nogueira Guarita, processo final 2008-06 do contribuinte Arlindo Pereira Borges, é o item 213 da pauta. Conselheiro Guarita, por favor, fique à vontade. Sou o Guarita. Bom dia. Esse processo referente a imposto de renda pessoa física é o seguinte: inicialmente a DRJ de Brasília prolatou um acordo reconhecendo um determinado valor da alternativa base de cálculo. Quando voltou para a unidade, aí esse processo simplesmente a unidade percebeu que havia um erro material, uma omissão, alguma coisa que precisava ser nada. Aí, por conta disso, devolveram para a DJ de Brasília e lá eles prolataram um novo acordo. Então, o presente processo trata de recurso voluntário em face do acordo 03.36.408 da terceira turma da DJ Brasília, anexada foi 441 a 445 inicialmente, prolatado e que posteriormente, em 22 de junho de 2010, foi substituído pelo acordo número, que é o que é válido para analisarmos, 03.37.597, da terceira turma, também da DJ Brasília. Aí foi o 463 a 468, corrigindo os erros constatados por ocasião da confecção do acordo originalmente prolatado. Trata de autuação referente ao dinheiro de pessoa física. Por sua razão e clareza, utilizarei o relatório utilizado no voto condutor relativo ao julgamento inicial da primeira instância. Quanto o contribuinte foi lavrado pelo auditor fiscal da DRF Goiânia, o auto-infração tal, cuja ciência se deu em 19 de novembro de 2008. O valor do crédito tributário apurado é de R$ 255.374 e está assim constituído. O lançamento consubstanciado em auto de infração originou-se na contratação de omissão de rendimento, tendo em vista a variação patrimonial descoberto, onde se verificou excesso de aplicação sobre a origem não respaldado por rendimentos declarados ou comprovados, conforme descrito no termo de verificação fiscal e demonstrativo da variação patrimonial referente ao ano calendário de 2004. Na decisão inicial, o órgão julgador de primeira instância decidiu que assiste a razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte emenda. Essa que eu falei anteriormente. Em 1º de junho de 2010, a unidade preparadora, ao perceber a inconsistência no valor do acordo de decisão de primeira instância, devolve o processo à delegacia de julgamento que prorroga o acordo, a fim de que a mesma analise e a necessidade de reparar o acordo analisasse.
a necessidade de reparar o acordo em questão, conforme os três despachos. Porque, na realidade, no acordo, ele disse que seria, a base cálculo seria 216.320. No entanto, ao analisar um processo, eles constataram um valor diferente de 216, mais ou menos 270 e pouco. Aí, por conta disso, em 2 de junho de 2010, a folha 459.401, o representante do contribuinte interpôs a embargo de ação recorrida pelo regulador do acordo, sendo considerado como recurso voluntário. Em 22 de junho de 2010, o regulador por instância prolata o acordo, esse 37597, onde é revisado o acordo inicialmente prolatado. Correção, a emenda, correção de lapso manifesto do acordo. Aí com a mesma emenda. Em 13 de agosto de 2010, novamente, tempestivamente, após ser certificado do acordo, o recorrente apresenta um novo recurso, as folhas 475 e 477, refutando os termos do lançamento e da decisão de impeachment. Atende aos pré-requisitos. Por conta disso, eu tomarei conhecimento do mesmo. O recurso de representante do contribuinte limita-se a discordar dos valores patrimoniais da descoberta lançada no mês de fevereiro a maio de 2004. Que, segundo mesmo, nas suas argumentações anteriormente apresentadas, não foram apreciadas conforme os trechos do recurso a seguir transferido. Ocorre que no mês de fevereiro de 2004 não há patrimônio a descoberto, vez que parte dos investimentos no valor de 27.95995 não existe, pois o único valor pago a título de despesa e investimento, aquisição de bens direitos, no mês é de 9.501,54. Que, ao ser somado às outras despesas, totaliza a aplicação de 35.243. Assim, fazendo a apuração matemática, existe um saldo credor de 7.196, valor este que será somado ao saldo existente em conta corrente bancária no valor de 13.000, totalizando o valor de 20.317. Valor este que dá suporte disponível para as despesas no mês de março de 2004. Na realidade, ele argumenta que a única despesa que ele teve foi 9.501,54. No entanto, o julgador decidiu que esse 9.501 não é, para mostrar que ele está sem razão, esse 9.501 refere-se a outro mês, não a fevereiro. Ou seja, colocando por terra de alguma forma essa teoria dele aí. No tocante ao mês de maio, verifica a contabilização a débito do valor de duplicidade de 216 mil. Esse valor já se encontra incluído na soma do diário e transportado para a declaração de ajuste anual de 2005. Cuja soma é 319.603,85. E não 535.603,85. Como expressa a planilha da Receita Federal. Porque a planilha considerou duas coisas ao mesmo tempo. O 216 mil, lá com o diretor da LDJ, e também como investimento. Por isso que ele argumenta que houve a duplicidade. Podendo ainda ser observado que o valor de 216 mil só aparece uma única vez, no mês de maio de 2004, conforme espelha o diário e a própria declaração de ajuste anual, como despesa de custeio do exercício financeiro de 2005. Todo o articulado foi transferido na planilha por ocasião da impugnação do auto de infração. Diante do expor, tem-se como descaracterizado o patrimônio descoberto dessa forma improcedente ao valor do imposto de renda a recolher. Por consequência, não havendo o principal, existem os acessórios. Sobre esses valores, a decisão recorrida tratou dos mesmos de acordo com os três de acordo. Com relação ao instrumento de fevereiro, o documento de folha 387 comprova que o interessado pagou em 27 de fevereiro despesa referente à nota fiscal 1280, emitida em janeiro no valor de 9.501,54. A data da despesa será alterada. Ou seja, o contribuinte efetuou várias aquisições nessa empresa agrorural. Isso aqui W. Oliveira, Cia, Agroboi, Marta, Maria, Lima e Tortuga, Cia, Zootecnia, no mês de maio de 2004. Escriturar a despesa no mês de aquisição. Entretanto, traz prova de que os respectivos pagamentos ocorreram apenas em agosto de 2004. Isso é. Desse modo, as despesas referentes à nota fiscal tal, certo? Serão consideradas nos meses corretos, ou seja, em agosto de 2004. A despesa solicita ainda a alteração de valor de receita. Na verdade, esse termo aqui não altera muito o acordo, não.
Feitas essa alteração numerária nessa decisão, conforme tabela anexa, restaram acréscimos patrimoniais descobertos de 216.380. Foi isso que ela manteve no acordo, esse é o que é 216.320,80. Certo? Aí, por conta disso, inicialmente estava previsto uma autuação de 70 e pouco mil, foi reduzido pela DJ para 59.247. De antemão, percebe-se um descompasso entre as informações apresentadas pelo contribuinte em suas declarações e os elementos probatórios apresentados. Observe que foram efetuadas operações determinadas no mês com os registros contábeis alocados em outro mês, como, por exemplo, com bem demonstrar na decisão da recorrida a despesa no valor total de R$ 23.453,86, em que o contribuinte declarou como se tivesse sido efetuados em maio, porém somente foram pagos no mês de agosto. Demonstrando essa falta de sincronia, tem-se que o próprio recorrente, em sua declaração de rendimento folha 8, além de outros meses, no mês de fevereiro de 2004, declara um excesso de despesa em relação às receitas. Se não, veja-se, o contribuinte em seu livro Razão, de fevereiro de 2004, registra como despesa luz, telefone e CELPA 2968, luz, telefone e CELPA 5909, e aquisição de veículo valor 77. Que, considerando o saldo anterior, consta um valor descoberto de 25.199,35. Em seu recurso, ao fazer a contestação sobre o valor levantado, vai totalmente em conta o registrado em seu livro Razão e também em sua declaração de rendimentos. Por conta disso, em relação ao legado de fevereiro de 2004, considerando o desencontro de informações constantes em sua declaração de rendimento, juntamente com as constantes na estruturação do livro Razão e dos elementos de prova apresentado, e que é a folha 335, a fiscalização através da planilha aquisição de bens e direitos, demonstrou que o recorrente tinha adquirido bem no valor de R$ 27.956,85, e que o recorrente, em outras oportunidades, não contestou especificamente esse valor, e nem por ocasião da decisão recorrida. Não é possível arrazoá-lo em suas alegações referentes ao mês de fevereiro de 2004, devendo ser mantida, portanto, a decisão recorrida deste mês, em relação deste mês. Em relação ao legado no mês de maio de 2004, aí é que começa sendo a questão básica. Em relação ao legado no mês de maio de 2004, sobre a duplicidade de lançamento de despesa no valor de 216 mil, na ANADA foi 350, onde conta o quadro, resumo das receitas de despesa consideradas pela fiscalização, percebe-se que o total da despesa, conforme considerado pela decisão recorrida, foi 446, é de 319.603,85. Por conta disso, a referida decisão, para chegar ao valor patrimonial descoberto de 216.320,80, considerou que no mês de maio de 2004 teve um valor descoberto de 144.595,37. Além de valor no mês seguinte, a descoberta. Considerando que no referido quadro de dispêndio de recursos, conta o valor de compra de abertura de 216 mil, pois a fiscalização acrescentou o contrato de compra e venda de aberturas apresentado pelo recorrente por ocasião da fiscalização, e que este valor de 216 mil consta também a título de despesa, dentro do quadro total de despesa, que soma o valor total de 2.319.603,25. Sendo que esse último valor está de acordo com o declarado pelo contribuinte segundo a informação constando do livro caixa. Diante dessa constatação, deduz que o valor de 216 mil foi considerado dentro do precisado pela fiscalização, pois ao mesmo tempo que ela considerou dentro do quadro de despesa, ela também considerou dentro do quadro de investimento. Da análise da referida planilhas, observa que o valor de 144 mil, que é 9537, encontrado pela decisão recorrida, é indevido, pois, ao ser excluído o valor considerado em duplicidade, deixa de existir o excesso de aplicações sobre as origens, restando ainda um saldo positivo para o contribuinte no mês de maio de 2004, que poderiam ser utilizados nos demais meses do ano, no valor total de 57.601. Destaque, segundo a planilha apresentada pelo acordo recorrido, foi 446,47, o recorrente, a partir de maio de 2004, teria um valor total de patrimônio descoberto de 198.245,01, que foi o somatório, sendo 144.937 em maio, 18.905,14 em junho, 15.170 em julho e 19.507 em agosto.
Considerando, então, a exclusão do valor de 216 mil, tem-se que esse valor da descoberta apresentado a partir de maio de 2004 deve ser excluída a base de cálculo de inflação, mantendo-se apenas os valores anteriores ao mês de maio de 2004. Voto por conhecer do recurso para, no mérito, dar parcial provimento no sentido de excluir a base de cálculo de atuação o valor de R$ 198.245,01. Este é meu voto. Senhores, considerações? A planilha de fluxo financeiro, essa me foi 350, Ou tem outra? Guarita, está sem som, Guarita. Porque, na verdade, essa planilha foi apresentada pelo... Como foi que está numerado aí? Pelo fiscal, por ocasião da autuação. Só que antes da decisão depois da primeira decisão da DRJ, o contribuinte apresenta essas planilhas colocando o valor correto, entendeu? Tipo assim, antes, ou seja, por ocasião do recurso da primeira decisão recorrida, a DRJ mostra essa planilha também, entendeu? Que considera os dois valores, entendeu? Aí o recorrente vai no recurso, nesse novo recurso, contesta exatamente essa planilha apresentada pela DRJ. E esses valores estão exatamente conforme a numeração que eu coloquei no acordo. Rodrigo, a planilha da fiscalização está em folhas 350 e a DRJ refez esses cálculos às folhas 446. Quando você observa na planilha de folhas 350, nota que o valor total lá de 319 de dispêndio, ele considera um investimento de 216 mil. Aí a DRJ, na sua planilha em folhas 446, ela novamente ela pega os 319 e soma os 216 de novo. 400 e quanto, presidente? 46. Obrigado, presidente, por apontar. No mês de maio, aqui estou vendo. Você vê que ele pega os 319 e dá soma agora de novo os 216, que já estavam dentro dos 319, conforme o cálculo lá da planilha de folhas 350. Verdade. Entendeu? Então, quando ele exclui essa despesa, como nesse período tinha ocorrido um patrimônio descoberto de 144, essa despesa zera esse patrimônio descoberto identificado nesse meio, e ainda representa um saldo aí de uns 70 mil aí que vai passar para os meses seguintes e vai acabar tendo esse reflexo em cascata para os meses posteriores. O que vai ficar descoberto vai ser fevereiro e março. Exatamente. Entendi. Senhores, considerações adicionais? Não, então, presidente. Partindo para o voto, conselheiro Daniel. Eu acompanho, presidente, o relator. Rodrigo. Também acompanho o relator, presidente. Douglas. Acompanho, presidente. Débora. Acompanho. Sávio. Acompanho. Marcelo. Acompanho. Ok, senhores, eu também. Então, o resultado fica a quadro dos membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo da autuação o valor, vou botar aqui como sempre coloco, base de cálculo do tributo lançado, o valor de R$ 198.245,01, que na verdade corresponde às detalhadamente, já está detalhado lá no voto condutor do acórdão, que corresponde aí ao patrimônio descoberto apurado em maio e nos meses posteriores, né? Abril, maio, junho, julho e agosto, se não me engano.
Mas, enfim, Licença aí. Você colocou no acordo, foi a reduzida basical com o valor de quanto você falou? 198, 245 e 01. Correto. É exatamente a sua conclusão lá. Senhores, com isso a gente fecha o processo 213 e partimos para o próximo processo, que é o processo 214, relatoria do conselheiro Sávio Salomão, um processo para o qual a indicação foram apresentados memoriais, processo do contribuinte David Carvalho Brás Júnior. Por favor, conselheiro Sávio, fique à vontade, processo final 2009-32. Bom dia, amigos. Mais um processo aqui que tem por tema cobrança de imposto de renda, tá? Esse processo em específico tem por objeto o ano calendário 2006 e o auto de infração foi constituído em decorrência da apuração de omissão de rendimentos correspondente à avaliação patrimonial a descoberto. Relatório fiscal, aliás, de encerramento da fiscalização encontra-se juntado às folhas 398 e 399. Eu já vou passando aqui. O demonstrativo de variação patrimonial foi juntado às folhas 239 e 243. E aí, procedendo-se à análise dos argumentos e dos documentos apresentados pelo contribuinte, a autoridade fiscal acabou concluindo o seguinte: apesar deste afirmar que as despesas com cartões pertencem à pessoa jurídica, os comprovantes apresentados compõem-se das mesmas faturas já entregues anteriormente, todas em seu nome, Davi de Carvalho Braz Júnior, porém desacompanhadas dos lançamentos contábeis da pessoa jurídica Sunshine Veículos Limitada, como também de quaisquer demonstrativos que evidenciem a efetivação dos valores reembolsados ao sócio sobre estas despesas. E a autoridade, ela vem encaminhando vários termos de intimação fiscal, tal, enfim. E aí, mais uma vez, emitiu esse termo fiscal de folhas 396 e, como o contribuinte aqui não apresentou qualquer resposta ou documentação comprobatória, os valores indicados naquele demonstrativo de variação patrimonial de folhas 239 e 243 foram mantidos, sendo que os gastos declarados com a aquisição das cotas de capital da Rio Oeste Veículos Limitada também foram incluídos. O contribuinte foi intimado da autuação, apresentou impugnação de folhas 420 e 423, em que alegou, em síntese, que a omissão de rendimentos não existia, uma vez que toda a evolução patrimonial teria decorrido com lastro em rendimentos isentos, bem assim que no início de 2006 havia recebido doação do seu sogro no valor de R$500 mil, e que tal montante havia sido utilizado na aquisição dos bens e direitos apontados como dispêndios, sendo que o referido valor foi devidamente informado no campo de rendimentos isentos de sua declaração 2007, e também havia sido informado na declaração do seu sogro, e por fim, que a informalidade havia de prevalecer no que diz respeito à doação, já que foi realizada entre familiares. E aí os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e em acórdãos de folha 470 e 475, a DRJ entendeu por julgá-la improcedente. O contribuinte foi devidamente intimado do resultado da decisão de primeira instância, apresentou recurso voluntário de folhas 481, eu acho que é aqui 488. Só peço um minuto só para eu fazer essa... 485.
E aí o recurso foi formalizado dentro do prazo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, tá? E aí eu já vou direto ao ponto. A discussão aqui diz respeito tão somente a essa forma como a doação foi realizada, porque segundo o contribuinte, como se trata ou como se tratava de doação realizada entre familiares, não havia necessidade de se elaborar um contrato, ou um contrato, ou fazer a doação por meio de escritura pública, né? E, para tanto, ele vai e invoca o artigo 541, parágrafo único do Código Civil, que dispõe que a doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular e que a doação verbal será válida se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinente a tradição. Então, pelo que vocês podem notar aqui, a discussão cinge-se a essa questão da doação, de poder ser realizada de forma verbal, tá? Até porque, segundo o contribuinte, foi realizado entre ele e o sogro, e, num segundo momento, se a quantia de R$500 mil pode ser enquadrada no conceito de pequeno valor, tá? Aí ele faz mais um argumento, levanta mais uma questão aqui, que a doutrina civil esclarece que a mensuração de pequeno valor deve levar em consideração a condição do doador, no sentido de que, se trata de pessoa abastada, mesmo as coisas de valor elevado podem ser doadas mediante simples doação manual, sendo que, no caso concreto, o doador é pessoa abastada e, portanto, ostenta condições financeiras para além do confortável, sendo proprietário de vasto patrimônio, que, a propósito, alcança a elevada cifra de R$12 milhões. Enfim, as outras alegações são aquelas que nós já bem conhecemos, da efetividade da prova da violação ao princípio da verdade material e da importância dos precedentes mencionados aqui na impugnação. E aí, já adentrando aqui nas razões do meu voto, né, esse primeiro tópico aí denominado da configuração do acréscimo patrimonial à descoberta a partir dos elementos probatórios presentes nos autos, eu faço um apanhado aqui da legislação, do imposto de renda, passo aqui pela 771398, para dispor que a tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte. Venho aqui falando as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributáveis excluídos na fonte, serão objeto de tributação, né? E aí eu venho falando o quê? A propósito, verifique-se que a linha de defesa sustentada pelo recorrente desde a apresentação da peça impugnatória é no sentido de que a omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo patrimonial à descoberta não existe, uma vez que a evolução patrimonial ocorreu com lastro na doação recebida pelo seu sogro no montante de R$500 mil, a qual, aliás, foi utilizada na aquisição dos bens e direitos apontados pela fiscalização como dispêndios, bem assim que a doação entre familiares é dotada de informalidade e pode ser realizada verbalmente, conforme dispõe o artigo 541, parágrafo único do Código Civil. Além do mais, note-se que, de acordo com o recorrente, tal linha argumentativa estaria respaldada em alguns elementos probatórios. Em primeiro lugar, o recorrente dispõe que a referida quantia havia sido devidamente indicada no campo rendimentos isentos de sua respectiva declaração de folhas 4 a 7. Bem assim, que também havia sido indicada na própria declaração do seu sogro, que consta as folhas 426, 432. Em segundo lugar, o recorrente colacionou aos autos tanto a declaração realizada pelo senhor Nelci de Freitas Ferreira, em que dispôs que havia realizado efetivamente a doação no montante de R$500 mil, essa declaração foi juntada às folhas 438, como também comprovantes de pagamento de parcelamentos das relativos ao imposto de transmissão, causa-morte e doação no valor de R$20 mil.
o qual encontrava-se parcelado juntamente com o imposto de outras doações. Esses comprovantes de pagamento de TCMD encontram-se juntados às folhas 439 e 453. Por último, o recorrente aduz que o doador é pessoa abastada e, portanto, ostenta condições financeiras para além do confortável, sendo proprietário de vasto patrimônio que, a propósito, alcança a elevada cifra de 12 milhões de reais, conforme se verifica de sua declaração do ano calendário 2006. E aí eu venho dispondo já, fazendo aqui um apanhado dos meus fundamentos, né, das minhas razões de voto. De fato, é de se reconhecer que o recorrente indicou no campo rendimentos isentos e não tributáveis, transferências patrimoniais, doações, heranças, meações e dissolução de sociedade conjugal, de sua declaração de ajuste anual do ano calendário 2006, folha 5, a importância de 500 mil reais. Por outro lado, e diferente do que o recorrente alega, o senhor Neuci de Freitas Ferreira não informou qualquer doação no montante de 500 reais em sua declaração, tendo informado no campo pagamentos e doações efetuadas apenas 2 operações no montante de 81.396 e 20.582, cujos beneficiários foram, respectivamente, o Bradesco Saúde e o Brasilprev. Portanto, conclui-se que a alegação de que o suposto doador havia informado na respectiva doação, a doação havia informado a respectiva doação em sua declaração, não se confirma. Seguindo essa linha de raciocínio, registra-se igualmente que os comprovantes de pagamento de parcelamentos do imposto causa-morte e doação, juntado às folhas 439 e 453, não se prestam a comprovar a efetividade da suposta doação ora em análise, e, portanto, acabam não confirmando a efetividade da suposta doação. Ao menos aparentemente, as informações ali constantes não guardam qualquer relação ou vinculação com as informações a respeito da suposta doação, que a rigor foi realizada no montante de 500 mil reais, e cujo TCMD, segundo o recorrente, teria sido recolhido no valor de 20 mil reais. O fato é que o valor principal a título de saldo devedor ali informado foi de R$ 87.224,37, e, por outro lado, os comprovantes de pagamento e parcelamento totalizaram um valor de R$ 18.231. Quer dizer, tais valores não batem com os valores relativos à suposta doação no montante de 500 mil reais e com o valor de 20 mil que teria sido recolhido a título de ITCMD. Ademais, note-se ainda que a declaração realizada pelo senhor Neuci de Freitas Ferreira também não tem um condão de comprovar a efetividade da suposta doação, porque, como bem se disse, a doação será realizada por ser... Aliás, aqui é a questão da declaração, ele faz uma declaração dizendo que doou, enfim, eu estava até me confundindo aqui com a própria declaração do imposto. Ademais, note-se ainda que a declaração realizada pelo senhor Neuci, de folhas 438, também não tem um condão de comprovar a efetividade da suposta doação. Porque, como bem se disse, a doação seria realizada por escritura pública ou instrumento particular e somente seria admitida verbalmente se versasse sobre bens móveis de pequeno valor, de acordo com o que determina o artigo 541, parágrafo único do Código Civil, o qual, aliás, será analisado posteriormente. Aí eu venho falando aqui que a doação Instituto do Direito Civil, tal, portanto, nesse contexto a gente tem que invocar aqui o artigo 109 do CTN, né, para dizer que quando a lei tributária não aplica outros efeitos aos institutos civis, os institutos ali do direito privado devem ser observados e compreendidos à luz da doutrina, no caso, em geral, da doutrina da legislação do direito privado, né? Eu venho dispondo. Considerando que a doação é instituto do direito privado, faz-se necessário que investiguemos o que dispõe a própria legislação civil ao seu respeito, podendo se elencar de plano algumas das disposições gerais previstas no Código Civil.
É aqui que entra em cena o teor do artigo 541, parágrafo único, do Código Civil, tal como mencionei anteriormente, e sobre o qual, aliás, gira a discussão ora em análise. Aí, o que é que dispõe o artigo 541? A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. Parágrafo único. A doação verbal será válida se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontente a tradição. De fato, o legislador não cuidou de estabelecer critérios para a mensuração do conceito de pequeno valor. E, portanto, trata-se de conceito aberto e indeterminado que deve ser preenchido à luz das circunstâncias do caso concreto, podendo-se assinalar de logo que a doação poderá ser declarada nula se, por exemplo, não for observada a forma prescrita no artigo 541, parágrafo único. Aí eu venho, faço uma citação aqui de doutrina, que a doutrina dispõe que bem de pequeno valor seria, por exemplo, uma caneta, alguma coisa nesse sentido, né? E aí eu venho e falo que, em posição contrária, parte da doutrina civilista sustenta que a doação verbal somente será admitida tendo por objeto bens móveis de pequeno valor, sendo que a concepção do que poderia ser entendido como bens de pequeno valor parte da comparação entre o objeto doado e o patrimônio do doador, não existindo parâmetro legal para tanto, de modo que as coisas aparentemente valiosas podem ser doadas verbalmente, se não insignificantes à fortuna do doador. Essa linha de raciocínio tem amparo no entendimento que restou firmado no recurso especial número 155.240 do Rio de Janeiro, relatoria do então ministro Antônio de Pádua Ribeiro, em que a terceira turma fixou que o pequeno valor há de ser considerado em relação à fortuna do doador, de modo que se trata de pessoa abastada, mesmo as coisas de valor elevado podem ser doadas mediante simples doação manual, que é a doação verbal. A expressão pequeno valor é um conceito jurídico indeterminado, de modo que seu significado deve ser interpretado à luz da diretriz da concretude. As circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes devem ser levadas em consideração e determinarão o critério de razoabilidade para aferir se é ou não possível dispensar a forma escrita. E aí eu venho corroborando essa linha de raciocínio com a posição do Nelson Rosenwald. Sávio, não sei se você nos ouve, mas interrompeu o seu áudio aí, você deu uma congelada. Senhores, eu escolhi o Sávio aqui, esperando que ele retorne logo em seguida para dar continuidade à leitura do seu voto. Dá licença, só um minutinho, rapidinho, eu volto. Um minutinho só. Voltou. Guarita. Um minutinho só. Então, tudo bem, Guarita. O conselheiro vai continuar a leitura do voto. Por favor, Sávio, fique à vontade. Vocês pegaram até onde? Você estava falando na leitura do... Da doutrina. Tá, então vou voltar um pouquinho aqui. Vocês pegaram essa parte da jurisprudência do STJ? Sim. Tá. Eu já ia falar de Nelson Rosenwald e aí... Então é isso, é porque aqui eu estou corroborando a minha linha de entendimento com a posição dele, tá? O que é que ele diz aqui?
A expressão pequeno valor é um conceito jurídico indeterminado, de modo que seu significado deve ser interpretado à luz da diretriz da concretude. As circunstâncias do caso e as condições financeiras das partes, e não apenas do doador, devem ser levadas em consideração e determinarão o critério de razoabilidade para aferir se é ou não possível dispensar a forma escrita. Dito isso, passamos à análise das circunstâncias econômicas e financeiras de cada uma das partes e observamos de plano que a suposta doação no montante de 500 mil não pode ser enquadrada no conceito de pequeno valor a que alude o artigo 541 do Código Civil. A rigor, confira-se que, no ano calendário de 2006, o recorrente ofereceu declaração de bens e direitos no montante de 2.764.000. Quer dizer, os 500 mil supostamente doados equivaleriam a aproximadamente 20% do seu patrimônio declarado. Por outro lado, veja-se que no mesmo ano calendário o senhor Neuci informou como bens e direitos um montante de 12 milhões, sendo que a suposta doação representaria aí aproximadamente 4% do valor patrimonial indicado pelo suposto doador. À luz das condições patrimoniais e econômicas de cada um dos supostos contratantes, pode-se afirmar que a suposta doação no montante de 500 mil não poderia ser enquadrada no conceito de pequeno valor a que alude o artigo 541, parágrafo único do Código Civil, e, portanto, deveria ter sido pactuada formal ou solenemente, já que, em regra, a lei impõe que as doações sigam a forma escrita e sejam aventadas por meio de instrumento público ou particular. Com efeito, como as partes não observaram a forma escrita no referido artigo, de certo que a suposta doação poderia ser declarada nula. De todo modo, o que deve restar claro é que o conjunto probatório constante dos autos é bastante robusto e nos leva a concluir com precisão que, de fato, houve omissão de rendimentos caracterizada a partir do acréscimo patrimonial descoberto, nos termos do artigo 55, inciso 13 do RI 99, podendo-se destacar aqui algumas das razões que nos levam a afirmar de maneira tal. Primeiro, o senhor Neuci de Freitas não havia informado em sua declaração do ano 2006 qualquer doação ao recorrente. Segundo, as informações e os valores constantes dos comprovantes de parcelamento de TCMD não guardam qualquer relação e não apresentam qualquer similitude com os valores e informações que envolveram a suposta doação. Terceiro, a suposta doação no montante de 500 mil não poderia ser enquadrada no conceito de pequeno valor a que alude o artigo 541 do Código Civil, de modo que deveria ter sido solenemente formalizada a partir de instrumento público ou particular. E, por último, não há qualquer comprovação através de comprovantes bancários, não há qualquer demonstração através de comprovantes bancários, TEDs, DOCs, cheques, saque, etc., de que o referido montante teria saído do patrimônio do senhor Neuci e teria sido efetivamente transferido ao patrimônio do recorrente. Com base em todas essas razões elencadas, entendo pela configuração da omissão de rendimentos caracterizada a partir do acréscimo patrimonial descoberto, nos termos do artigo 55, inciso 13 do RI. E, por isso mesmo, devo concluir que as alegações do recorrente nesse ponto não merecem qualquer acolhida. Aí eu passo aqui ao segundo tópico, da violação ao princípio da verdade material. Até a gente peço até permissão para nem ler esse tópico aqui, até porque nós já estamos cansados de ver alegações nesse sentido, tá? Quem veio dizendo só que o conjunto probatório é bastante robusto para se concluir realmente pela omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo patrimonial descoberto, né, e venham aqui fazendo um contraponto não, venho aqui replicando as mesmas razões e fundamentos que eu elenquei no primeiro tópico, em questão dos documentos juntados, né, enfim. E aqui o terceiro tópico é da questão dos precedentes mencionados, que ele faz aqui
uma juntada de precedentes no sentido de que quando as doações são realizadas entre familiares, tal, não há necessidade de forma escrita, enfim. Aí eu venho falando aqui que os precedentes juntados não podem ser considerados como normas complementares, porque falta a eficácia normativa, aqui alude o artigo 100, inciso 2º do CTN, enfim. Venho falando aqui das portarias. Por estas razões, até em conclusão, entendo que também nesse ponto não assiste razão ao recorrente, porque, como bem demonstrado, os precedentes administrativos, tais quais colacionados, não constituem normas complementares do direito tributário, nos termos do artigo 100, inciso 2º do Código Tributário Nacional, e, por isso mesmo, não se enquadram no conceito de legislação tributária constante do artigo 96 do referido Código. Por estas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do recurso voluntário no mérito, voto por negar-lhe provimento. É isso, presidente. Senhores, considerações? Ô, Sávio, você comenta aqui no item I, lá no finalzinho do seu voto, que não havia informado o senhor Neuci, o sogro, não havia informado na sua declaração de 2006 qualquer doação recorrente, mas ele juntou no recurso a declaração e consta lá. E a declaração não consta como retificadora, nas folhas 477. Ele, nessa época, ele fez doação para o filho, David Carvalho Braz Júnior. Não, é o Gênio, né? É o André Rafael do Nascimento. E para uma filha e para uma, não sei se é esposa dele, Itália Orlando Fernandes, não sei. Qual a página, Marcelo? 477. Eu tinha visto isso também, mas o que o Sávio ele foi no campo, né, que era para estar sendo correto, né, pagamento de doações efetuadas, que está na folha 476. Lá, ele não declarou nada nesse sentido, ele declarou essa doação no campo dos bens e direitos, como se fosse um empréstimo. Um empréstimo, porque aqui o patrimônio dele aumentou. Tá, mas aqui ele identifica aqui doação. Questão de incluir né, um erro material. Qual é o item da falha da 477? 99, presidente, lá no finalzinho. Ele fez várias doações esse ano. E assim, a questão do ITCMD, não sei se o Sávio entende dessa forma, porque assim, eu estou analisando de acordo com as doutrinas, tudo, né, como você vem... Eu não estou aqui a questão dos itens da declaração, não. Eu estou vendo... Tá lá no finalzinho da 477, na penúltima, antepenúltima linha. Eu estou vendo aqui que as folhas estão... Não, 477 lá do quadrado PDF. E assim, a questão do ITCMD, da divergência, se vocês verificarem, deixa eu só confirmar as folhas, acho que é 439. Ele faz aqui doações diversas, né? Isso, 2 milhões. Se você for considerar folhas 439, a data de formação aí do processinho lá na Secretaria da Fazenda do Rio, né, a respeito do ITCMD, é relativo a essa intimação que ele tomou, o senhor Neuci, as folhas 441. Eles falam, né, a Secretaria da Fazenda da Cefaz lá do Rio verificou o cruzamento de informações, verificou que, ó, ele fala, mas devendo, aí, só um minutinho. Assim, relativas aos últimos 5 anos, calendário, objetivando identificar situações que indiquem possível falta de recolhimento do ITD, que é o ITCMD, né, ou devido em transmissões causa-mortes, doação, bens direitos, inclusive valores em espécie, dinheiro, ações, enfim. Ele identifica que, isso é em 2009, ele até identifica aqui, ó, recomendamos adotar o mesmo procedimento em relação aos valores que foram informados na declaração de imposto de renda no ano calendário de 2009, que está sendo apresentado no presente ano à Receita.
Para essa divergência de valores que você coloca lá no parcelamento, provavelmente ele pegou todos esses valores, por isso que deu aqueles 87 mil que ele comenta, né? E os valores não batem. No mínimo, ele pegou todos esses valores dessas declarações de 5 anos para trás e começou a fazer o parcelamento. No mínimo foi isso, não só o de 500 mil reais, mas de todos, e é isso que todo esse pessoal. Se você tiver pego aí, não sei se tinha caído na hora que eu falei isso, mas você pegou essa parte, eu mencionei isso. Ele fala que está juntando aqui comprovantes de pagamentos da doação e de outras doações. Onde é que eu posso dizer aqui, Marcelo, que sobre os 500 mil foram recolhidos ITCMD? Assim, diante dessas informações, até pelo que você coloca aqui, você fala, tem que fazer a composição, verificando o patrimônio do doador com donatário. Assim, pelo donatário, o valor é vultoso, mas para o doador, na minha opinião, não é tão assim. Para mim, o doador também é, cara. Tanto que ele doou diversas vezes aqui para diversas pessoas. Isso pouco importa. O que importa é 500 mil reais. É pequeno valor para quem declara um patrimônio de 12 milhões, para mim não é. 500 mil, para mim não é. Agora, se o cara tivesse um patrimônio de 100 milhões, 200 milhões, aí sim. Mas 12 milhões, o cara vai e doa 500 mil, é pequeno valor. Ele faz doação até para partido político. Parte da doutrina entende pequeno valor como uma caneta. Mas assim, é um conceito aberto, como você colocou, como a doutrina coloca, entendeu? Outra coisa. Cadê a transferência do numerário de uma conta para outra? Passou como? 500 mil. 500 mil, Marcelo. Não é 10 mil reais, não, pô. É 500 mil. O cara passa como? Um cash? 500 mil na maleta? Na cueca? Entendeu? Cara, o conjunto probatório, para mim, tá? Não é questão. Aqui eu não consigo fazer esse batimento aqui das emissões do pagamento e parcelamento. Eu não consigo verificar, cara, que sobre os 500 mil supostamente doados tenha havido pagamento de ITCMD. Assim, você não vai pagar ITCMD, ainda mais nesse vultoso valor, para, assim, dar dinheiro para o governo sem necessidade. Isso sim, o imposto é vultoso para mim. Pagar 87 mil... Não, só um minutinho. Eu, assim, minha opinião, eu baixaria em diligência, pelo menos, para ele trazer as declarações do ITCMD que deram origem a esse parcelamento. Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, você tem que fazer as declarações. Esse parcelamento não saiu do nada. Ele tem que fazer a declaração, né, reconhecendo essas doações para a confissão de dívida, aí, a declaração e tudo mais, e esses parcelamentos, para surgir esses parcelamentos. Eu, assim, iria sugerir baixar em diligência nesse sentido. Minha opinião, tá? No conjunto probatório, até porque, como a doutrina coloca, são conceitos abertos e tudo mais, eu estou avaliando aqui o caso concreto, né? Por mais que não tenha essa questão aí essa formalização e tudo mais, o valor é alto, logicamente, tá? Mas, assim, em vista da declaração de imposto de renda do sogro, tá? Várias doações ali para diversas pessoas ali, enfim, o conjunto probatório acho que indica o contrário, minha opinião. Eu baixaria em diligência solicitando pelo menos isso. Ok, senhores. Então, a gente tem a manifestação do conselheiro Marcelo, que identifica que, embora uma informação aparentemente errada na declaração para que se pretendia, né, porque está apontando um bem, um direito, com uma descrição de uma doação, o conselheiro Marcelo entende que sugere aí a conversão do julgamento de diligência e, naturalmente, é um tema preliminar a ser submetido ao colegiado. Queria fazer também uma consideração sobre a questão. Eu sempre
nos meus votos, eu, por conta até da minha formação, que é a formação contábil, né, que eu privilegio, procuro sempre privilegiar a essência econômica, né, sobre a forma jurídica. Eu acho que essa essência, ela pode ser, por exemplo, objeto do próprio interesse do fisco lá estadual, na hora de lançar o tributo, no caso, independente de ter sido formalizado assim ou assado, tinha que ter escritura, não tinha que ter escritura, tinha pequeno valor, não é pequeno valor, ou seja, se a gente entende que na essência é uma doação, para mim, para fins de imposto de renda, não competiria a gente entender, não caberia a gente entender a incidência do imposto de renda sobre esses valores. Mas o que me preocupa mais aqui, e aí, mais uma vez, privilegiando a essência sobre a forma, é que a essência não foi demonstrada. Então, para mim, os argumentos do relator são absolutamente pertinentes com relação à forma, com relação ao conceito de pequeno valor. Eu não consigo imaginar alguma coisa que pudesse impactar o meu patrimônio em 10%, por exemplo, porque aqui a gente está falando de uma doação de 600 mil e outra de 500 mil no mesmo ano, num patrimônio de 12 milhões. Então, para mim, é um valor relevante para quem doa. 10% tratando da riqueza de uma vida toda é muita coisa. Numa única tacada. Então, me parece que é algo relevante, né? E isso a gente está falando aqui do exercício ano 2005, se não me engano. 2006. Ano calendário 2005, exercício 2006. Então, são ocorrências, desculpa. Exercício 2000, ano calendário 2006, exercício 2007. Então, me parece que sim, seria que a gente não está falando de pequeno valor, por mais que eu considere esse conceito aberto e a condição de um e a condição de outro, enfim, não me parece que seja pequeno valor, porque é uma questão relevante que para a sociedade, inclusive, importa saber. Não é porque um sujeito tem um patrimônio de 150 bilhões que para a sociedade vai deixar de ser importante saber, por exemplo, uma movimentação de 1 bilhão. Ah, mas é 1 bilhão, então pode fazer do jeito que quiser, não. Para mim, o que importa é, essencialmente, isso foi destacado na decisão recorrida, é que o contribuinte não demonstrou a movimentação efetiva desses valores. E o contribuinte sabia disso, é um valor relevante, isso não se tira do bolso. Ninguém tem 500 mil reais ou 1 milhão e 100, se a gente considerar aqui as duas doações, no bolso para simplesmente tirar, não, pega ali naquela gaveta ali, leva 1 milhão para você, leva 500 mil para você, 60 mil para você. Então, me parece que essa essência, ela dependeria da evidenciação desse movimento. Olha, de fato, saiu dinheiro daqui e entrou dinheiro para lá. Fora isso, eu não consigo identificar se de fato a essência disso é, por exemplo, uma doação, se a essência disso é um importe de capital numa empresa, não sei. Né? Então, por outro lado, o fato de ter sido pago tributo sobre este valor não muda a essência do fato gerador. Se o fato gerador ocorreu do jeito que ele ocorreu, mas eu tive rendimento aqui, mas eu paguei, sei lá, eu paguei IPI sobre isso aqui. Cara, tu não devia IPI, tu pagou lá errado. E aqui tu deve. Mesmo que ele esteja pagando lá. Então, para mim, na essência, isso não ficou demonstrado. E aí o que importa, para a minha decisão de concluir que, nos mesmos termos do conselheiro relator, é a falta de evidenciação dessa movimentação que o contribuinte estava ciente de forma muito clara, que a decisão recorrida apontou de forma muito clara que não houve esse movimento, não houve essa indicação de movimentação de patrimônio para lá, de patrimônio para cá. Fora o que ocorreu fora disso, me parece que é menos relevante. Porque eu quero saber, o dinheiro veio de lá mesmo? Quando a gente pega aqui depósito de origem não identificada, que o contribuinte vem com aquelas declarações assim, olha, isso aqui é um empréstimo do seu Zezinho da padaria. O seu Zezinho fala assim, eu emprestei. A gente aceita isso?
Claro que a gente não aceita, a gente cansou de não aceitar, e qual é o nosso argumento principal? Não evidenciou o fluxo financeiro, não evidenciou que o dinheiro veio, ou não evidenciou que o dinheiro foi. Como ontem nós julgamos um caso em que o valor era relacionado a uma devolução, a alegação era uma devolução de empréstimo, e a decisão foi, mas como é que você não comprovou que foi o dinheiro para lá? Como que você devolveu? Agora, da mesma forma, a unidade, a decisão recorrida fala com muita propriedade, fala assim, olha, tudo bem, você colocou isso aí, falou, mas não consigo verificar isso porque você não juntou elementos que evidenciassem essa movimentação. E a gente, mais uma vez, repetiu a mesma cantilena e acabou não trazendo aquilo que a própria DRJ. Se tudo isso, se de fato ele tributou esse valor lá, imaginemos que dentro do ITCMD ele tenha tributado lá essa doação, vou botar entre aspas, esse valor de 500 mil. Tá? Como ele não informou como doação num determinado momento, o próprio o fisco estadual foi cruzando informação com a unidade, foi lá e falou assim, precisou ir até ele. Não foi ele que anteriormente foi lá e fez o pagamento, mas precisou chamar e falar assim, olha, nós vimos que você fez uma doação lá, fulano está dizendo que você fez uma doação, então dá uma olhada aí para ver se não tem nada errado. Aí, o que ele faz nesse momento? Cara, eu joguei aqui como doação e agora o fisco me chamou. De qualquer forma, se eu fujo do imposto de renda, eu entro no ITCMD. Qual que é o melhor? Será que se o imposto de renda alíquota fosse 2% e o ITCMD alíquota fosse 27%, qual seria a saída melhor para o contribuinte? Ele pagaria o tributo, falava assim, não, foi mal, não foi doação, não, foi rendimento, então eu pago o tributo, o imposto de renda, e mudou a essência? Não, a operação continuou sendo absolutamente a mesma. Eu estou só lá na frente tentando fazer um rearranjo. Então, para mim, o fato de estar ou não estar dentro do ITCMD, se é que o recolhimento do ITCMD está correto e o recolhimento do imposto de renda está errado. Né? Porque, para mim, na essência, a essência não ficou comprovada quando ele não demonstra que houve a movimentação de um patrimônio para o outro. Né? Então, assim, eu acho pertinente as colocações do relator, acho pertinente as colocações do Marcelo, mas fazendo aí um meio de campo, antes de submeter essa proposição pela Convenção de Diligência, eu só faço essas considerações, porque, para mim, a essência da questão impede ou evidencia a desnecessidade de eu avaliar o que está e o que não está parcelado lá dentro daquele valor que estão pagando no CMD, que, frise-se, foi pago em 60 meses. Nós estamos falando de pequenos valores aqui, de valores insignificantes dentro de um patrimônio de um movimento de 1 milhão e alguma coisa, para duas doações, ou para 500 mil, mas na hora de fazer um pagamento do tributo, aparentemente, pelo menos quem está pagando esse tributo não sentiu que ele fosse tão relevante assim a ponto de pagar os 80 mil em 60 parcelas. Então, isso aqui já evidencia que, né, e outra coisa até, presidente, esse conceito aí ele já não está muito, né, não está bem evidenciado que esse valor é tão irrelevante assim. O que aponta, eu, por exemplo, se eu entendesse que 500 mil é relevante, eu pagaria logo 80 ali, ou 1 milhão e pouco, né, porque esses 80 seria para tudo, eu pagaria de uma vez, porque para o meu patrimônio, mas será que quem está pagando isso? Será que não é o próprio beneficiário? Não sei. Né? Pois não, Sávio? Tem outra coisa aqui, até que eu estou relendo aqui essa parte da doação, tá? De certo que, assim, aliás, a parte da doação não, a parte do ITCMD, de certo que, né, se a gente for se apegar a esse ponto aí, que é um ponto que fica um pouco marginal, né, diante dessas outras questões que estão mais relacionadas à questão da essência aqui. Ele diz aqui que pagou, que a doação foi de 500 mil, né, e teria recolhido 20 mil reais a título de ITCMD. Aí a gente vai olhar lá as questões,
os documentos relacionados à questão do ITCMD, que é um parcelamento, veja, o saldo remanescente aqui, a título de ITCMD, guia para a quitação do saldo devedor, é de 87 mil. Ele falou antes que o pagamento do ITCMD dessa suposta doação de 500 mil teria sido realizado um montante de 20 mil. Aí ele vem e junta aqui esses comprovantes dos pagamentos. Mais ou menos na faixa cada qual de 1.700 e alguma coisa, 1.600 e alguma coisa. Ele só junta comprovantes que o total dos pagamentos resulta em 18 mil, entendeu? E não os 20 mil. Cadê os 20 mil que ele disse que pagou a título de imposto? É só ainda uma informação complementar. Eu, como disse, para mim, esses 20 mil poderiam estar incluídos dentro do 80, né? Mas você imagina que o 80 e alguma coisa, que é o valor consolidado lá, que devem ser as 60 prestações lá, que o saldo remanescente ainda. Então, possivelmente, o valor parcelado ainda é maior. Se eu considero que 20 mil é o valor devido a partir de 500 mil, ele doou pelo menos 2 milhões aí. Mas, enfim, como disse... Presidente. Pois não, Marcelo? Eu estava refletindo aqui, diante até das suas considerações e as pontuações finais aí do Sávio, tá? Eu entendo que também, entendo melhor que não é o caso mesmo de diligência. Ok. Que aí é o caso da essência mesmo. Perfeito. Então, tá? Repetindo melhor aqui. Ok, então a gente pode até não votar, porque a proposta da diligência vinha do curso da discussão desnecessária. Alguém quer fazer alguma consideração, senhores? Presidente, ficou um pouco cortado o seu áudio agora. Estão me ouvindo? Agora sim. Eu acho que eu comentei que a gente pode não nem submeter ao colegiado, porque a proposta de conversão em diligência veio do conselheiro Marcelo e no curso dos debates aqui ele acabou revendo o seu posicionamento, entendendo que de fato seria irrelevante, e ele retira essa proposta. Mas, como temos outros colegas na turma, eu estou abrindo para a manifestação dos senhores. Alguém quer fazer alguma consideração? Douglas, por favor. Não, presidente, na verdade, relacionado à ITCMD, eu tive um caso já há algum tempo atrás, que era, mas é um pouco diferente, porque a discussão era que o contribuinte tinha recebido uma doação de uma empresa, enfim, que teve ITCMD, mas lá era diferente, porque aqui, assim, não dá para checar, né, então, muito provavelmente, o lançamento do ITCMD aqui foi de vários, não pegou só esse período, então aí fica difícil fazer essa discriminação lá, e aí a gente, por maioria, até eu lembro que o presidente fez algumas considerações com relação a esse ponto, mas é que lá ficou evidente que era relacionado àquela operação, tinha esse casamento entre, né, tinha lastro e tudo mais, então saía da empresa X para ir para o patrimônio do contribuinte que foi autuado. Aí eu acho que é uma situação bastante diferente do que aqui, né? Um lançamento posterior, nada bate, e aí e de fato não tem esse lastro dos 500 saindo de um lado e entrando no outro, né? Então esse caso aqui é bastante diferente, mas e aí eu estou para acompanhar o conselheiro aqui, mas é só para fazer esse apontamento, que no meu caso tinha toda essa... Nesse caso, me parece que era uma contribuinte que, na verdade, ela era beneficiária de um determinado valor que ela doou para o filho, aí a empresa passou direto para o filho, então isso. Era uma situação desse tipo. Sim. E aí você tem toda a razão. Esse fluxo ele estava evidenciado pela própria ação fiscal, né, que apurou. Sim. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Sim. Só para não ficar mais batendo na mesma tecla, né, o presidente e o Douglas também comentaram mais ou menos o que eu ia falar. Eu também achei pertinente as colocações do conselheiro Marcelo, mas, assim, só para acrescentar,
além dessas 2 doações, tiveram mais outras 2, que está as folhas 478, ou seja, o montante doado foi ainda maior do que aqueles que o presidente citou. Também eu ia falar sobre a questão do processo de abertura, lá, de parcelamento dos débitos de doação. Está aqui, folha 441, né? 440, 439, foi formalizado em abril de 2010, posterior a esse lançamento. Enfim, para não ficar batendo mais na mesma tecla do que já foi falado, eu até entendo as considerações de conselheiro Marcelo de falar, poxa, está aqui uma declaração doada, está lá uma declaração doada, uma doação declarada, a gente poderia, vamos ver, mas assim, todo o conjunto probatório aqui, como o Sábio falou, cadê a transferência do valor? Cadê pelo menos dizendo que esse valor aqui de 80 e pouco mil, no meio dele tem uma doação de 500 mil reais feita no ano calendário 2006, sabe? Não tem. Aparentemente, como o Douglas disse, isso aqui ele recebeu em 2010, pode ter sido 2006, 7, 8, 9, tá aqui no meio, ele fez doações depois, então fica impossível a gente saber. Realmente, é como a gente já fez aqui outras vezes. A gente, não estou dizendo que esse é o caso, tá? Mas tem casos que a gente olha assim e diz, poxa, a gente até entende que o contribuinte tem, vamos dizer assim, fez esse tipo de operação, principalmente em depósito bancário original comprovado. A gente até entende que ele recebe o valor de alguém para pagar a despesa desse terceiro, mas cadê a comprovação? Sem a comprovação, a gente não pode ficar aceitando. Então, acho que caberia a ele aqui comprovar que eu paguei, foi uma doação mesmo, enfim, com toda a questão da essência que o meu presidente falou, todo o conjunto probatório, então não é só uma coisa, são várias. Eu acho que sim, o conselheiro Sábio fez uma exposição bastante minuciosa aqui desse caso. Perfeito. Só para concluir aqui, presidente, esse ponto que você falou aqui, doação. Qual a relevância de se colocar numa declaração que fez doação para fins de imposto de renda? A relevância é o controle patrimonial. Não, tudo bem, mas vamos lá. Eu declaro numa primeira, eu faço uma primeira declaração, não informo nada. Aí eu venho numa segunda, a gente nem sabe aqui quando foi feita essa nova retificação. Sim, mas na verdade que esse documento que está aqui, sabe, ele não aponta formalmente ele não é uma doação, porque ele está no mesmo direito, né? Então, é isso que eu estou falando, né? Ele poderia... É outro. Então, a importância de informar é o acompanhamento da evolução patrimonial. Não, tudo bem. Evolução, né, o movimento patrimonial, a movimentação patrimonial, seja para aumento, seja para diminuição. E para quem recebe, para dar lastro no seu acréscimo patrimonial, né? Não, eu entendi essa parte, compreendo perfeitamente, mas o que é que eu estou falando é o seguinte, poxa, cara, eu venho e apresento uma primeira declaração, fora todas essas outras circunstâncias aí, o cara primeiro apresenta uma primeira declaração, depois vem com a retificadora e informa ali que doou, entendeu? Para fins de imposto de renda aqui, é só esse lastro que a gente tem de evolução patrimonial e tal, mas que não vai mudar não mudaria em nada aqui o que a gente está analisando, pelo menos, né? Senhores, então passemos ao voto. Guarita, eu vi você movimentando aí, mas sem som. Você está falando alguma coisa com a gente? Não, estava, mas só que eu mudei já. Está satisfeito já. Ok, então. Daniel, como vota? Eu acompanho o relator, presidente. Negando provimento ao recurso voluntário. Sim. Também acompanho o relator, presidente. Ok. Desculpa, o Daniel não conseguiu, eu falei no mesmo momento. Você acompanha o relator, é isso, Daniel? Sim. Guarita acompanha também o relator. Tá ok, Guarita acompanha. Por favor, Douglas. Como adiantado, acompanho o relator também. Ok. Débora. Acompanho. Marcelo. Acompanho. Eu também acompanho o relator. O processo 215 fica com o seguinte resultado. Acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. 214, presidente. Desculpa, 214.
E foi bom até, eu notei aqui que eu coloquei o resultado já no processo 215, que é o primeiro processo já da tarde, desse dia 3, e esse que a gente está fazendo é o último processo da manhã desse dia 3 de setembro. Processo 214, processo contra o ouvinte Davi de Carvalho Braz Júnior, final do 1932, que fica com o seguinte resultado: o acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, com isso, a gente conclui os julgamentos dos processos pautados para esta manhã, da nossa sessão de julgamento da manhã do dia 3 de setembro de 2020, razão pela qual eu solicito ao servidor Alberto, que nos acompanha pelo CAF, que pare a gravação neste momento.